todos vocês. Bem, gente, chegou a hora aqui do nosso entrevistado ser chamado aqui para a mesa. Marcos Adelino, vem para a mesa, meu amigo. Você que está chegando aí, você que é presidente, né? Jovem aí, presidente. Eu estou procurando aqui, presidente da associação. Isso, dos moradores do Parque Estadual de Jurupará. Dos moradores do Parque Jurupará. Isso. O Marcos é presidente da entidade desde 2021. Isso. Né, Marcos? E eu queria que você se apresentasse para nossos telespectadores, Marcos. Boa noite a todos, sou o Marcos Adelino, sou presidente da Associação dos Moradores do Parque Estadual de Jurupará. Né? Como o Carlos bem pontuou, né, uma causa que é uma luta bastante antiga, né? Hoje já deve ter aí mais de 50 anos de luta. Então a gente hoje veio aqui dar um esclarecimento, né, para a sociedade, né, para todos, e tirar algumas dúvidas que podem surgir de como a situação chegou nesse ponto, né? Acho que é importante a gente colocar a situação, né, como que ela está e como que ela chegou nessa situação. Marcos, deixa eu falar, é assim, a gente nem começou a perguntar aqui, mas tem um monte de gente aqui se manifestando e eu tenho obrigação e o hábito de mencionar essas pessoas, né? Obviamente vocês fizeram um disparo de Sim. mensagens aí muito importante e deu resposta. Haja Sustentável, boa noite Marquinhos, boa entrevista. Não está citando o nome da pessoa. Depois, Midori Ishibushi Maia, boa noite Marquinhos. A Midori não tem nada a ver com a secretaria da... Sim, a Midori é irmã da secretária de Cultura e Turismo, que tá. também tem nos apoiado. Obrigado, né, por estar acompanhando a gente aqui, Midori Shibushi, uma irmã da Sakura. Secretária Sakura. É isso aí, não sabia. A Késia Ornello, boa noite, Marquinhos. A Norma Godinho, vamos ouvir os mentirosos. Depois você explica isso. O Maurício Mervizinskas. Mervizinskas. É o nosso vice-presidente. É vice-presidente da AJA Sustentável. Olá, Norma. Conheça a nossa causa. Podemos apresentar as provas de tudo que será dito. Olha, sim, que interessante. Exatamente. Norma Godinho. Que ótimo. Estou para ouvir o que tem para dizer e depois tirar as minhas conclusões. Daniel Silvério. Boa noite a todos. João Souza, boa noite a todos. Douglas Cardoso, boa noite, Marquinhos. Wilson Adelino, seu irmão? Meu pai. Seu pai. Ó, seu Wilson, seu filho está aqui. Seu pai está aqui numa boa batalha, hein, amigo? Parabéns pelo filho, né? Aí. Ele pegou uma causa maravilhosa. Por favor, merece todo o respeito da gente. Eu queria te agradecer por ter aceitado nosso convite. Eu acabei de esquecer no começo aqui. Daniel Silvério, eu falei? Não? Sim, falou. Falei. Tá. Maurício Mezevinski, eu também. João Albertini, boa noite. E coraçãozinhos que estão disparando aqui. Deixa eu te explicar. Eu conversei com você antes, dizendo que várias oportunidades eu me interessei por esse assunto, Marcos, mas eu não consegui entender, eu não consegui que ninguém que me ajudasse a entender. E foi exatamente a partir do momento que eu conversei com você que eu me comprometi a fazer pesquisa, a te ouvir e pedir informação, fazer perguntas, né? E que eu comecei a entender e acabei fazendo um texto que parece que eu consegui interpretar minimamente, sim, esse assunto aí. Veja, descreve pra gente assim, são 50 anos de luta, descreve os pontos principais, e você também pode falar depois, se quiser começar por isso também pode, qual é o principal desafio de vocês hoje? Tá. A história do Parque Estadual do Jurupará, né? Ela começa ali em 1939, né, quando o Estado fez uma ação para separar o que era terra que eles consideravam pública do que eles consideravam terra particular. Chamação discriminatória. Nessa ação, para você ter uma ideia, Carlos, 184 famílias foram cadastradas. Somente duas propriedades conseguiram obter o título no final dessa ação discriminatória, né, o título ali de propriedade. E aí a gente, estudando essas ações, a gente descobriu que mais de 90% das outras famílias não participaram desse processo. Por quê? Porque a maioria das pessoas eram analfabetas. O processo ocorreu em São Roque. Para você chegar em São Roque, lá do parque, na década de 40, a única forma de locomoção ou era a pé ou em lombo de burro. Então você imagina, né? Ia ter audiência, como que essas pessoas iam ser avisadas? Até São Roque. Né? Isso, todas analfabetas. Então o processo correu.
E aí, devido a tudo isso, a terra foi declarada pública, devoluta, né? Na nossa visão, muito injustamente, que as famílias sequer participaram, né? Muitas dessas famílias. E o Estado, por ter que cumprir uma lei 3962 de 1957, o Estado teve que voltar lá e fazer todo o levantamento, porque essa lei, ela prevê o quê? A legitimação das posses em terras devolutas. Então, muito se fala hoje no parque que não, aquela é terra devoluta, é terra do Estado. Só que eles fazem um recorte da terra devoluta de 1960 para trás. Só que a gente tem que contar a história fundiária completa. Então, a associação, para você ter uma ideia, a gente desarquivou a ação discriminatória, que tem mais de 1.500 páginas. Desarquivamos todo esse histórico fundiário criado. Então, assim, a gente tem bastante informação de documentação. E o Estado fez esse levantamento. E no final desse levantamento, ele homologou em diário oficial, dizendo que todas as famílias estavam aptas para que as posses eram válidas, né? É engraçado que no relatório final do engenheiro do Estado, ele fala, poxa, essa terra só é devoluta porque as pessoas aqui são todas analfabetas, porque todas têm registro e escrituras dotadas de fé pública. O relatório oficial da Procuradoria Imobiliária do Estado. E devido a todo esse problema que o Estado criou na questão fundiária, a gente chegou aqui hoje, né, com todo esse problema criado, porque o Estado criou na década de 78 uma reserva estadual, só que ele não levou em consideração o próprio estudo que ele fez. Né? A gente fala que a área realmente tem um potencial ambiental, de água muito grande. A gente quer preservar, a gente acha que tem que ser preservado, mas da forma correta. Então, nesse outro estudo que o Estado fez na década de 73, era mais de 212 famílias, uma cultura caipira de Ibiúna extraordinária, a qual foi quase extinta lá no parque, e aí a gente está tentando buscar toda essa cultura. E aí, quando o Estado decretou essa reserva de 78, muitas famílias que eram caipiras, elas viviam da produção de carvão, que era autorizada pelo Estado. E aí o Estado vem e decreta uma reserva estadual, além de não ter indenizado as famílias, essas famílias ficaram sem ter o que comer, porque como que você proíbe a principal atividade econômica, né? E a partir daí, da década de 70, que veio os sitiantes, né? Então essa parte a gente gosta de explicar bem, porque o sitiante lá, pessoas que têm chácaras, elas foram até um pouco criminalizadas, mas na verdade o sitiante ali, ele ajudou a manter a mata de pé, super importante. Tem propriedades lá que tem uma reserva de palmeira jussara, que é uma das principais preservadas, né? E aí o sitiante trouxe um emprego para os nativos, porque eles já não tinham fonte de renda. E eram aqueles do carvão. Isso, era o pessoal do carvão, que ainda tem alguns remanescentes. E depois, em 92, o Estado aí de reserva estadual, ele mudou para um parque estadual. E aí, isso foi em 92. 92. E aí foi onde criou todo o problema, Carlos. Porque eles já arrastaram a questão fundiária de 73 não resolvida, de 78 não resolvida, e decretaram o parque em 92 sem resolver a questão fundiária. E de lá para cá, de 92 para cá, foi aonde que surgiu a primeira associação, né? Que foi a Amparque, que até quem fundou foi o Edivan, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiúna. Até mandar um abraço para o Edivan. E desde lá, só de CNPJ, a gente tem quase 30 anos de luta pelo reconhecimento dos títulos que o Estado mesmo falou que são válidos, né? Então, a parte importante, você falou, né? O que a gente quer. Tem um ponto importante, né? Que as propriedades, Carlos, hoje o Estado fala que é terra devoluta, só que as propriedades têm escrituras públicas, tem registros. Então, assim, se a gente for aqui no cartório de Ibiúna, atravessar a rua, pedir uma certidão de propriedade, eles pegam. A gente já teve caso lá de bancos financiando plantações. Então, assim, será que tem segurança jurídica? Será que é terra pública? Terra pública não tem INCRA, ITR. Então, o nosso principal desafio hoje é que o Estado reconheça, né, que existe essa situação fundiária que não foi resolvida, né? E para completar, né, uma dessas questões da nossa luta
a gente queria deixar bem claro aqui para o telespectador que a Associação dos Moradores, ela sempre quis se colocar como um parceiro do Estado, né? O que é para a gente hoje é um caso até de que vai ser exemplo. Imagina você como Estado. A gente chega a uma associação, vamos resolver junto esse problema? Pô, bonito, né? Só que o que o Estado fez em 2014, ele não quis resolver junto e através de uma reunião que a gente teve na Secretaria do Meio Ambiente, né, foi formado um grupo de trabalho para a gente poder resolver a questão de uma forma administrativa. E no meio do grupo de trabalho o Estado entendeu que não. Que eles deveriam entrar com ações de dano ambiental pedindo a reintegração de posse da área. Isso causou para a gente um impacto muito grande, né? Acho que várias famílias foram impactadas ali psicologicamente, né? Pessoas de boa fé, com seus registros, documentos tudo pagos, né? E o pior não foi isso, Carlos. O pior foi a forma. Porque o Estado não cumpriu nenhum artigo do 3 do decreto, né, que prevê a desapropriação. A gente tem um CD de pessoas oficiais do Estado que foram lá, ó, a gente se tirar vai indenizar, e vai indenizar desde uma cerca de bambu até um pé de jabuticabeira. A gente tem isso em vídeo. E a ação que eles entraram foi falando que a gente invadiu o parque, que a gente é grileiro, né, que... Isso tudo a Secretaria do Meio Ambiente? A Fundação Florestal forneceu os laudos, né, para a Procuradoria-Geral do Estado e falou que lá a gente estava invadindo o parque, né? E aí, isso é grave, porque assim, você tem uma área de preservação integral de Mata Atlântica, né, que merece toda a preservação, mas aí você leva para a sociedade, pô, a galera toda invadiu, né, e aí a gente demorou para entender, né? Pessoas falavam, cara, mas a minha escritura, meu registro, eu vou esperar o Estado me indenizar. Se tiver que sair, eu saio. Mesmo tendo outros tipos de parque que a gente consegue mudar a lei para que a gente possa ficar. E o que deixou todo mundo aterrorizado foi esse tipo de ação, né? Falando que as pessoas são invasoras, grileiras. Então, assim... Cadê a Constituição Federal, né? Isso é uma violência, não? Sim, dezenas de famílias hoje estão com problemas psicológicos, né? Várias pessoas, porque você pensa, você é um cidadão de boa índole, boa fé, compra uma terra, e aí tem o registro público, aí bate o oficial na justiça na sua porta e fala, olha, essa terra em 2014, lá em 1960, você não sabia que essa terra foi declarada pública? 60 anos depois. Não tem cabimento, né? E aí a gente, né, pegou todo mundo de surpresa. E aí foi onde que a associação, né, ganhou força para poder entender o que estava acontecendo. A gente entendeu, né, o que estava acontecendo. E aí começamos a procurar, né, os órgãos de fiscalização, né? Contratamos uma assessoria jurídica. Até queria mandar um abraço aqui para o Dr. Júlio Ballerini e do Dr. Júnior, né, que também abraçaram a causa aí. E é engraçado, o Dr. Júlio Ballerini é um magistrado com 30 anos de aposentadoria, né, o nosso advogado. E ele fala que ele é professor, ele fala, nunca vi um negócio desse. Né, ele fala que o Estado de Direito está sendo jogado na lona. Isso que eu estou te falando, foi uma grande violência do Estado contra pessoas humildes. Exato. E moradores enraizados. Eu li nesse estudo nosso, ali é uma área habitada há 300 anos, você me falou. Isso, tem um histórico de população caipira. E aí, Carlos, é engraçado que o Estado fala, não, só tem uma parte de nativos. Eles deixaram dezenas de fora. E a associação está fazendo todo o trabalho de buscar quem ficou de fora, de corrigir os erros. E tem um ponto importante que a gente quer colocar aqui, que a gente percebeu que é tanto erro, mas tanto erro, que o Estado de São Paulo começou nesse novo governo, começou a entender que ele precisa corrigir esses erros, né? Então, esse momento para a gente aqui é muito importante, até para quem tem dúvida, né? A gente escuta muito, mas a pessoa tem uma chácara de lazer dentro de um parque, né? Tá na terra do Estado. Então, a gente quer explicar, né? Essas pessoas não estão de favor na terra do Estado, né? Então, assim, se você tem um registro, tem uma escritura, não importa se você tá dentro, se você não tem que ser pautado por isso, né? E aí eu queria deixar também claro que a gente tem um projeto de sustentabilidade, né? A gente tem um projeto de fortalecimento das zonas de amortecimento. O parque, ele não é um vazio demográfico estéreo.
tem a zona de amortecimento. Então a preservação do meio ambiente não pode ser feita com exclusão social e atropelo de direitos. Então isso tudo, Carlos, foi um motivador da nossa luta. Entendi. Porque você vê tanta injustiça, tanta coisa errada, e aí a gente se reorganizou para poder mostrar isso para a sociedade, né? Então, assim, todos os documentos que a gente tem é do Estado. Então, assim, se a pessoa falar, não pode nem questionar, porque foi o próprio Estado que produziu. Verdade. Marcos, deixa eu interromper, porque tem muita gente aqui, eu preciso mencionar, Não, sim, é importante isso. O André Luiz, boa noite, Marcos. A Cristiane Silva, boa noite a todos. Luiz Manuel, boa noite a todos. Norma Godinho entrou com ação na justiça, ganhou? Isso. Aí o que acontece? A Defensoria Pública ganhou aqui em Biúna na primeira instância, porque o Estado falava que só tinha 21 famílias tradicionais, o que a gente sabe que não é verdade. E aí perdemos na segunda instância, né? E agora a ação está no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, né? E aí, paralelo a essas ações, tem um ponto importante, Carlos, foi processada pessoas que estão fora do parque. O parque tem um limite. Que absurdo. Como o parque foi demarcado na década de 40, o limite é lomba dividido com família tal. Então, assim, o parque é totalmente mal medido. Então, assim, eles estão processando até famílias que estão fora, para você ter ideia. Que coisa. Então, é bem interessante a gente trazer esses pontos para vocês, para a gente poder explicar para o telespectador. A Norma Godinho entrou com ação, ganhou, que eu acabei de fazer. A Norma Godinho, de novo, se está errado, é fácil corrigir, ela está dizendo. A Monique Magali, boa noite a todos. Maurício Merzivinskas, Norma, no dossiê que enviei está descrito todas as ações em andamento protegendo as nossas pessoas. Tem um ponto importante, Carlos. A gente entendeu que assim, né? A gente está brigando contra o Estado, né? Na verdade, a gente não queria brigar contra o Estado, a gente queria ser um parceiro do Estado. Mas, infelizmente, na época, no outro governo anterior, eles escolheram esse caminho. Então, a gente montou um dossiê completo, né? Que o Maurício deve estar postando nas mídias. Com um simples clique em qualquer lugar do planeta, vai sair todo o dossiê com vídeos, fotos oficiais, né? E até eu queria pegar um gancho aqui no questionamento da Norma. Se a gente já ganhou alguma ação, né? Norma, o que acontece é o seguinte, a gente contratou advogados, a gente tem uma assessoria jurídica, a gente já entrou com ações coletivas que a gente entende ser pertinentes para a gente poder brigar. E tem um ponto importante aqui, Carlos. Tem um ponto social, porque quando você processa 300 pessoas individualmente, você imagina as famílias nativas, como que elas iam se defender? Então tem até o caso do Seu Zito, que é um morador tradicional. Quem tiver dúvida, joga no YouTube Terra Prometida Jurupará. A família do Seu Zito, se eu não me engano, chegou de ter mais de 100 pessoas nativas no parque. E o Seu Zito estava sem advogado. Então a associação está correndo atrás, né, para poder ajudar. Então quando o pessoal... uma coisa interessante, Carlos, eles falam, mas o Estado ganhou várias ações na justiça. Mas desse jeito? Processando pessoas nativas que não tem como se defender? E agora há pouco você falou que tinha feito levantamento de 21 pessoas nativas, uma coisa assim, né? Isso, Só uma família tem 100 e poucas pessoas? Só para ter uma ideia, a gente foi na Secretaria Estadual do Meio Ambiente ontem, levou um laudo antropológico, que o Estado não fez laudo antropológico. Laudo antropológico é para ver se a família é tradicional ou não, de uma família que está fora da lista deles. A Secretaria Estadual olhou e falou, tem erro. Então, se tem erro... É muito importante esse ponto, Carlos, da gente trazer aqui para todo mundo que o Estado já demonstra que nas nossas reuniões admitem que tem erros. Tem erros, né? E aí eles querem também entender os erros para poder atuar. Só que a gente precisa de urgência nisso, porque as ações estão correndo, né? Então, assim, se ele pega uma prova, um laudo, né, do Estado que não foi feito da forma adequada, o judiciário está julgando em cima daquele laudo, né? É verdade. Então é importante esclarecer bem para as pessoas aqui, tá? Tá bom. A professora Nayane Lopes está dizendo, boa noite. O professor João é do Rio. Nasceu no Rio dos Bagres, pertinho do Rio Bonito. Muito, Nayane, muito legal obrigado, muito seu comentário, legal esse comentário. Você acredita, Carlos, que tem mais de 6 escolas dentro do parque? Todas fechadas? Por que fechadas? Porque o Estado, o que aconteceu na época? Ele começou a sufocar os moradores, não deixavam arrumar estrada, não deixavam reformar as casas.
chegou ao ponto, né, na época de 2019 ali, que eles estavam proibindo geladeira e as pessoas que precisavam de insulina para fazer o tratamento. Diabetes. E aí foi quando a gente falou, pô, peraí, acho que tem alguma coisa muito errada. E aí a gente reformulou toda a associação nesse sentido, e aí fomos atrás de apoio, né? E aí foi quando a gente começou a levar tudo isso para o Estado, né? E foi onde começou a realmente melhorar a situação, né? O Estado já tem permitido algumas coisas, mas ainda falta muito mais. E o principal, né, Carlos, que impacta muito, você vê pessoas inocentes sendo condenadas. Isso para quem... É injustiça, é injustiça, né? E aí eu acho que uma das nossas maiores tarefas hoje, junto ao Estado que abriu esse caminho, é reverter isso. Então isso vai ser um marco já é um marco na nossa história, que o Estado já tenha começado a reconhecer, mas a gente quer que todo mundo que foi condenado injustamente tenha a sua situação, seja revista. Eu não posso deixar de perguntar agora, tem várias pessoas, várias pessoas perguntando aqui, eu vou respeitar todas elas. No conjunto, tinha 600 famílias lá no parque. O que aconteceu é o seguinte, no estudo da década de 70, era 212 famílias caipiras. E é engraçado, Carlos, que você olha o relatório de cada família, era com 25 pessoas cada família. Então, assim, era muita gente. A cultura caipira de Biúna, ali do parque, era uma coisa extraordinária. Eu preciso confirmar a informação, mas na época uma estudiosa dessas populações disse que eles não têm Alzheimer. Olha que interessante. E aí aqui eu queria fazer uma homenagem também à família da Dona Horácia Maria de Jesus e do seu Horácio Alves Cardoso. Ambos têm na faixa mais de 90 anos, são vivos, não foram tidos como tradicionais. E aí a associação mostrou para o Estado que eles são tradicionais. O registro do seu Horácio Mandu é de 1915, Carlos. Muito tempo. Eles estão lá há mais de 200 anos. E a gente quer fazer junto à secretária de Cultura e Turismo de Biúna, Sakura, que também está ajudando, junto com o prefeito Paulinho Sasaki, para que a gente possa resgatar essa cultura. Que bacana. Utilizar uma dessas escolas para fazer um museu dessa cultura. E assim, a cultura caipira de Biúna é uma população extraordinária que foi quase sumiu, né? Bem dizer. Que horror. Fala uma coisa, mas chegou a ter 600 famílias no parque? E aí o ITESP em 2009 cadastrou 580 famílias. 580. E aí já incluído tudo. Quando foi 580? Desculpa, eu não ouvi. 580 famílias mais ou menos em 2009. Tá. Teve famílias que não encontraram. E agora tem quantas lá? Com processo de expulsão? E aí o que o Estado fez? De 580 a 600 famílias, eles processaram 300 famílias. E onde elas estão? Muitos estão morando debaixo da ponte, muitos vieram para a cidade, nas zonas, nas áreas limites ali do parque. Então, assim, porque, Marcos, não foi tido assim, Carlos, nenhum acompanhamento. Marcos, você está falando uma coisa assim, você falou em antropologia, eu sou sociólogo de formação, né? É assim, quando você desloca uma pessoa de um ambiente para ou um outro completamente diferente, você vê Nordeste, né? Então você tem pessoas que moram num determinado lugar do Nordeste, que ele está na terra dele, ele não tem nenhum problema, ele tem relação com conhecidos, etc. Isso. Vem para São Paulo, tem risco altíssimo de se transformar em bandido, por causa do ambiente que ele tem que reagir a um ambiente hostil, agressivo. Eu fico imaginando agora essas pessoas humildes que você está falando, tendo que se deslocar lá e vir para cá morando embaixo de ponte, como você está falando. É muito grave isso. A gente tem, Carlos, tem uma questão importante, né? A gente é totalmente a favor da preservação do meio ambiente. Você acredita que nas nossas contas foram cortados ali com a questão do parque mais de 400 postos de trabalho? Alguns registrados, outros indiretos, tinham grandes plantações, né? Você está falando esses postos em áreas produtivas. Isso, e aí porque eles entenderam que tinha que tirar todo mundo para preservar o parque. Só que a miséria e o descaso, ele só produz mais pressão em cima do parque. Então, assim, se você tiver uma zona de amortecimento que você não cuida, né? O que é zona de amortecimento? Zona de amortecimento é o seguinte, o parque tem uma área delimitada. São 26 mil hectares ali, é gigantesco. É gigantesco. Desculpa, dos 26 mil hectares, 98% faz parte do território de Biúna e 2% de Piedade. Então, assim,
10 quilômetros além do limite do parque estabelecido é considerado zona de amortecimento. E aí na zona de amortecimento não tem preservação, mas assim, não é tão rígida quanto o parque. Então assim, não adianta você criar um parque, né? Diga-se de passagem que hoje o parque não tem infraestrutura, né? Ele é desprovido de infraestrutura, então assim, né? O que a gente coloca é assim, será que é um parque de verdade? Né? E aí quando se tira o morador, né? E aí a gente vê que aumenta o número de caça ilegal, pesca ilegal, extração de palmeira-jussara. Então a gente, um dos braços do nosso projeto é que se o Estado reconhece os títulos que a gente já tem, a gente pode criar áreas sustentáveis, né? Entendi. Então tem muitas pessoas que querem fazer esse turismo sustentável, receber nas suas propriedades. Associação, qual seria o papel da associação no caso do estabelecimento de um turismo sustentável lá? O que acontece é o seguinte, a gente pretende, né, fazer uma parceria aqui também com a já tem uma conversa em andamento com a Secretaria de Cultura e Turismo de Biúna. E aí o que acontece? A gente, o Estado reconhecendo a nossa legitimidade, a gente quer fazer produção de orgânicos, mel, fazer paradas para o turista poder almoçar. Até teve uma equipe, foi 31 anos de parque, né? Recentemente comemorados. Agora, né? E o pessoal foi fazer observação de aves. Né? A gente quer recepcionar o turista, então a gente tem um projeto muito... É lindo lá, né? Deve ser lindo. Realmente, assim, tem que ser preservado. Né? É uma área que, assim, o Estado, quando fez a reserva de 78... A gente acredita que eles fizeram da forma correta, só que, como não levaram em questão a questão fundiária, a gente chegou nesse problema que está hoje, né? Deixa eu dar uma... Aqui Sim. Tem muita gente. A Norma Godinho, vou juntar as duas colocações dela. Ganhou alguma ação judicial? Sim, pois. Quero ação para estudar e entender. Sim, a gente passa para a Norma. Vamos passar para você, Norma. Obrigado por estar participando. Eu não sei se a Norma Godinho é parente do Renan Godinho. Não tenho ideia. Porque o Renan também está bem ciente, o Renan ele já tem uma experiência também, ele é advogado, então também, se for da família, né, pode explicar para ela. Se você estiver acompanhando o programa, informe a gente aqui para a gente mencionar. Pode explicar para ela do ponto de vista jurídico, ele tem bastante informação também. A Zilma Maria, boa noite, o Maurício Merzinvisky, que é o vice-presidente, né? Sim, normal, estamos à disposição. No dossiê estão... ele respondeu a Norma. No dossiê estão os números das ações em andamentos. Maurício, de novo. Doutor Júlio na área. Obrigado, doutor. Eu não sei o que quer dizer isso. O doutor... Deixa eu ver se é o doutor Júlio que entrou se é o nosso advogado. Pode ser que seja. Pelo jeito é. Aqui eu não consigo encontrar, mas ele entrou para... Obrigado, doutor Júlio. A Norma Godinho, depois, mais para frente. Ganhou alguma? Está insistindo. Precisa ser claro. Qual é a ação que ganhou? Nós queremos saber que ganhou e o que perdeu. Isso é importante para nós, que não temos interesse, sabemos a verdade. Isso, sim. A gente tem um dossiê completo. Eu vou deixar meu contato aqui para a Norma. A gente vai mostrar tudo que ela precisa saber. A gente realmente gosta de ser provocado nesse sentido. Eu vi aqui que ela comentou de questão de gado no parque. Norma, o que acontece? A nossa associação, de 3 anos para cá, a gente tomou uma consciência ambiental muito grande, Carlos. Consciência ambiental essa que não deveria ter vindo única e exclusivamente da nossa associação. Afinal, se tem um parque há 30 anos, quem tem que trazer educação ambiental é quem criou o parque. Né? A gente não está falando que eles nunca trouxeram, mas assim... antes dessa consciência ambiental nossa, você perguntava para a pessoa o que era uma área de proteção integral, ela não sabia. Então, quando a Norma fala aqui de gado, Norma, até populações tradicionais, elas têm gado no parque. Por quê? Porque às vezes a lei permite, mas qual que é a nossa ideia? Por exemplo, se tem uma família lá que depende de uma produção agropecuária para sobreviver, a gente vai fazer igual ao Estado? Eu vou tirar a fonte econômica dela, eu vou deixar ela como? Então, qual que é a ideia? Vamos trocar de atividade, uma atividade sustentável, um mel, uma agricultura orgânica, um passeio para o turista. Então, esse é o plano da ARJA. Você me lembrou agora o seguinte, o que eu interpretei, né, é que criaram um parque, está lá sendo vigiado o parque com os limites, etc., mas não fizeram nada. Isso, isso que eu entendi. Perfeito, é isso, perfeito. E aí fica aqui o convite para você visitar, a gente vai mostrar. Eu vou.
E é isso, né? A gente, conforme a gente falou, né? A gente tem 6 escolas lá no parque que foram desativadas. Então, assim, a gente quer muito... Facebook. A gente quer muito... Tem algum? Né, promover essa questão, né? De poder dar uma base de apoio para quem for visitar. Mas, assim, a gente só quer, Carlos, que a coisa seja feita da forma correta. Não é tirando as pessoas, condenando, fazendo essas injustiças que a gente vai conseguir, né? Seguir nessa questão. Tem várias perguntas aqui. Sakura Viagens Mundo, boa noite. Sim. É a Sakura que está participando, né? Sakura Viagens Mundo, é dela essa empresa, né? Deve ser isso. Isso. Boa noite. Sim, teve ação que ganhou, Norma, e gerou indenização para o dono. Sim, a gente teve uma ação de desapropriação indireta. Até um ponto importante falar aqui, Carlos. A gente teve uma reunião com a Procuradoria do Estado. Então, não sei se o pessoal aqui do grupo, se a Norma é advogada. O que acontece? E aí a gente mostrou uma família, Carlos, que mora em casa de pau a pique e a pessoa derrubou... Ele até tem um problema né, no ouvido. E aí ele derrubou para fazer uma plantação e tal. E aí a gente falou assim, tá, mas ele tem um registro da área, não pode. A gente sabe que não pode. E aí eu falei com a procuradora do estado, mas qual é a situação dessa pessoa? Aí ela falou pra gente, fala pra ele entrar com uma ação de desapropriação indireta. Carlos, como é que eu vou chegar pra uma pessoa que não tem o mínimo de condição econômica e falar pra ela entrar com uma ação de desapropriação indireta contra o estado? Então aqui, Norma, o que eu queria deixar bem claro, se você ler o artigo 3 do decreto, ele prevê desapropriação. E outro ponto, Norma, se o Estado permite que esteja no parque 5 hidrelétricas que produzem, né, grandes impactos ambientais e tem os mesmos documentos que o nosso, então acho que a análise ela tem que ser feita dessa forma, né? Por que uma grande hidrelétrica pode estar e outra não? E eu acho que a crítica é muito importante para a gente poder entender, né? Então tudo que a gente entende que não está sendo legal para o parque, a gente quer melhorar. Mas assim, Carlos, é aquilo. Eu preciso do reconhecimento do Estado, né? Como que eu convenço o morador a fazer uma fossa séptica no sítio, sendo que o Estado fala que ele é um invasor? Então você percebe como que tem que ter esse entendimento? Então é isso que a gente está buscando. E aí o Estado está dando essa abertura. Isso que é importante. Então, Norma, eu só queria colocar aqui para você esse ponto. Está dando uma abertura que não tinha antes, né? Exato. É novidade isso. Se a terra é devoluta, não precisa de estudo fundiário. Era só entrar com reintegração de posse em 92. Você entendeu? Claro. Então, assim, quando fala, mas em trocação a ação ganhou, a gente está falando de uma ação contra o Estado. Né? A gente não tem essa dificuldade, né? Então, assim, só para o pessoal entender também que não é fácil você entrar com uma ação contra o Estado. Para você ter uma ideia... vou até passar para o pessoal depois, a gente entrou com uma ação criminal contra o Estado, dizendo que quem está esbulhando terra é eles. Olha só. E sabe por que a gente entrou com essa ação? Eu queria fazer aqui uma homenagem ao... se eu falar errado, você me corrige. O Fernando Scalamandré. É escola que... Exato. Escola que ele vai foi ter eleição. Deputado estadual, tem uma escola em Biúna. Sabe qual foi o depoimento dele em diário oficial? Tudo que a gente falou aqui, a gente tirou desse depoimento e ele falou que o Estado é o grande esbulhador de terra. Ele falou. Então, com base nisso, a gente entrou com ação criminal. Agora eu te falo, quem entrou com uma ação criminal contra o Estado, falando que quem está esbulhando terra é o Estado? Então, é só para deixar para o telespectador ciente que há um conflito fundiário. Então, quando a pessoa fala, mas tem gado dentro do parque. Tá, mas a terra é pública ou privada? O que a gente, como associação, quer de sustentabilidade é que tenha atividades compatíveis com a área de proteção. Mas também a gente quer que os nossos direitos sejam reconhecidos. Né? Então a gente quer muito caminhar para uma solução e que as pessoas possam visitar o parque, né? E a gente possa resolver esse entrave, né? O Marcos, olha, o Marcelo Zambardini, boa noite, Marcelo. Você disse que ia fazer, Marcelo, uma pergunta aí, eu não estou vendo aqui, não estou visualizando. Tá? Até o Eduardo colocou um ponto, né? Esse gado citado ocupa menos espaço que as represas de fato existentes, né? Então, assim, são 4 hidrelétricas. Tem uma hidrelétrica da faixa azul, Carlos. Quem tiver curiosidade, coloque Vila Elvio no Google e Fazenda Faixa Azul. E vejam a história da Fazenda Vila Elvio.
né? A Fazenda Vila Elvio, ela tem uma história bonita de como foi feita, né? Como cresceu a atividade no Brasil. Eles até, na época, tinha aquela marca de cama patente, não sei se você lembra. Só que para fazer essas madeiras, assim, eles desmataram uma área dentro do parque gigante, das principais madeiras, canela, grumixava. Então, assim, e eles podem estar lá com hidrelétrica produzindo energia. Então, para você entender, por que não pode uma coisa tão grande e uma família nativa com uma roça de subsistência não pode? Olha, Marcos, sabe que você está desenhando na minha cabeça, sua explanação, é o seguinte, que há uma grande compatibilidade das pessoas que são de lá, morarem lá e harmonizarem com um projeto sustentável. Exato, eles vão preservar, exato. Isso vai ter repercussão internacional. Com certeza. Isso é o nosso plano. Essa é a minha imaginação. Por quê? Porque você vai ter pela primeira vez uma harmonização, exato. Entre a habitação, digamos assim, como fonte econômica para a vida, mas sem destruir coisa nenhuma, vai ficar muito melhor do que se não tivesse. Esse é o nosso projeto. E aqui, Carlos, fica um ponto até para o pessoal, né? Uhum. Palmiteiro e caçador não entra na propriedade onde tem gente morando. Verdade. Né? A gente sabe que temos nossos problemas. A gente não está aqui falando, não, a gente é anjo, tá tudo certo entre a gente. A gente tá promovendo a educação ambiental, tá levando para o pessoal. Mas assim, propriedades que estão abandonadas tem muito corte de palmito. Então, assim, a gente quer criar essa consciência na sociedade de que, olha, se a pessoa tem uma matrícula de uma propriedade, por que ela não pode criar uma RPPN, que é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural? Ela é o mesmo tipo de proteção que tem no parque hoje, só que pode ter moradores. E por que as reservas de particular de patrimônio natural, às vezes, tem uma área preservada muito grande, né? Então, esse é um ponto, né? Uma coisa, olha, tem tanta gente aqui. A Norma pergunta para a Sakura qual é a ação e tal. Aí ela falou, Sakura, o Marquinhos pode falar. Aquilo que a Norma tinha perguntado antes, lembra? Ganhou alguma, etc, etc? Sim, a gente passa para ela depois. Né? Já falou? Sim. O Maurício está fazendo um resuminho aqui, seguinte, o Maurício é o vice-presidente, Maurício Merzivinskas. O Estado tem a área como terra devoluta e trata os moradores como invasores. Exato. As ações de dano ambiental jamais poderiam impor reintegração de posse. Esse é um ponto. Que é o que você falou já. Esse foi um ponto importante, cara, a gente exemplificar aqui. Uma ação de dano ambiental, ela vê se tem dano ambiental. Só que o que o Estado fez? Junto com essa ação, ele colocou que a terra era devoluta. E aí, ele desqualificou todo o próprio estudo que ele fez em Diário Oficial, que a terra foi tida como particular. Então, ele contou até 1960. Por isso que é muito importante a gente estar contando aqui essa história e tá no nosso dossiê, tá? Todo o processo de legitimação de posse, tá tudo lá. Então, assim, tem que contar a história toda, né? Entendi. O Maurício, de novo, normal são pessoas humildes, na grande maioria. A Nayane falou o seguinte, a Nayane, professora de novo, Nayane Lopes. Visitei o Rio Bonito quando fui secretária, ela foi secretária de educação aqui. Que legal. O povo era muito unido. Aí ela fala de novo, muitos moradores, parentes do marido dela que nasceu lá. Aqui em Biúna, Carlos, eu queria até deixar uma mensagem aqui, tem muita gente que veio de lá, porque foi expulso. Então, que essas pessoas você tinha falado. Que essas pessoas possam nos procurar, que a gente entende que tem muita gente que ainda tem direito. A Norma está fazendo uma pergunta meio delicada aqui. Ele diz o seguinte: fui visitar o parque por incentivo do turismo de Biúna e vi muitos gados pelas estradas. Isso é que você defende? O que é isso? Não, foi o que eu falei, né? A nossa associação hoje ela tem uma consciência ambiental muito grande. A Sakura emendou aqui, ela está ajudando. Ó. A Sakura fala, desculpa interromper. Quem tem que cuidar do gado é a Fundação Florestal, ela falou. A gente entende assim. O Estado hoje, para você ter ideia, eles estão liberando agora cerca, morões, para que as propriedades possam se reestruturar para que não aconteça esse tipo de coisa. E aí, Norma, eu queria deixar bem claro assim, né, de verdade. Todo problema que a gente tiver, né, entre a gente quer solucionar. Então, assim, tá faltando outra coisa. Só que, assim, para a gente fazer tudo isso, Carlos, o Estado também precisa nos legitimar.
Porque, vamos pôr, Norma, você tem uma propriedade com registro. O seu gado está solto. Você vai ser criminalizada por causa disso? Então a gente pede que as pessoas se coloquem no nosso lugar. Porque é fácil criticar a gente daqui. Agora vai você contra brigar. O Estado hoje tem uma história, Carlos, que é interessante. Tem uma propriedade que está fora. E aí a pessoa na época, né? Minha propriedade está fora, vocês estão todos errados. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pedir para o Estado aumentar o parque daqui até lá na BR. E aí todo mundo fica com a área preservada. Não, aí não. Eu não quero que minha área fique tenha esse tipo de proteção máxima de meio ambiente. Então, a gente fala também para as pessoas, olha, se coloca no nosso lugar. Você tendo registro de propriedade, você está sendo chamado de invasor. Então, assim, problemas todos temos, né? A Sakura depois explicou para a Norma, e a Norma falou, entendi. A Sakura falou, são gestores. Todos do parque não são associados, etc. Mas a Norma falou, tá bom, entendi. A associação não tem gado, que ótimo. Iremos cobrar a Fundação Florestal, é o que ela está dizendo. Mas é tanta gente aqui, nunca tive tanta gente participando aqui. Nunca vi tanta participação. A gente divulgou bastante essa causa. Mas é por isso. Luiz Manuel, todas as famílias da minha esposa, tradicional, mas eles não respeitam isso, estão humilhando todos nós lá. Exato. Você já falou nisso. Sim. Norma Godinho, então não pode falar das ações como total. Adolfo Eduardo, não pode generalizar. Zilma Maria, eu estou fora do parque, a Zilma mas estou sofrendo o processo. Foi o que eu te falei. Você falou agora há pouco. O pessoal está tendo, Carlos, a pessoa não tem condições, a pessoa está tendo que vender carro, pegar indenização para fazer georreferenciamento para provar que está fora. Então, assim, o papel do Estado é proteger o cidadão de bem. O Estado não está para fazer esse tipo de coisa. E é essa consciência que a gente levou para o Estado. Então, eu queria falar para a Norma que a gente tem uma ata oficial assinada pelo governo do Estado, que depois se ela pode passar o e-mail, e aí ela vai poder ter nota oficial do governo de tudo que foi discutido. E aí essa ata para a gente foi muito importante, porque a gente mostra o quê? A gente tem razão no que a gente está falando, né? Então, a gente quer o e-mail que o pessoal precisar, a gente vai disponibilizar esses se tem grandes fazendeiros no parque. Não tem. Grandes fazendeiros não tem. Hoje são pequenas propriedades, pequenas plantações. Ele está perguntando se você mora no parque, Marcos. Carlos, eu só queria colocar um ponto aqui interessante. Então vamos lá. Eu acho que o que a gente tem mais de interessante, né? Qual que é o nosso real interesse? Que o Estado reconheça nossos títulos. Que o parque, desculpa, você tem toda a razão, eu me perdi um pouco aqui, mas assim, exatamente isso que eu queria te ouvir. Isso. O que é realmente prioritário? Que o Estado reconheça nossos títulos e que eles possam reclassificar o parque compatível com a presença que tem lá, né? Presença humana, né? E aí a gente possa ser exemplo, né, para a sociedade de movimento que levou a educação ambiental, está ajudando o Estado, está protegendo o meio ambiente, né? E tudo isso partindo da própria comunidade local. Então isso é uma coisa interessante. Então, que a gente possa resgatar aqui a cultura caipira de Biúna que foi perdida. Então eu peço para quem tem críticas aí que nos ajudem, né? Carlos, igrejas foram demolidas, para você ter ideia, demoliram igrejas. A escola que é mais bem cuidada hoje é que a associação cuida. Então eu convido as pessoas para irem no parque, porque falar de longe também às vezes é fácil. Claro. Então conhecer o parque e que a gente possa solucionar esse problema, né? Junto ao governo do estado, para que a sociedade possa, né, aproveitar um parque, se tiver que ser parque bem estruturado, né? E é isso, né? Bom, eu estou vendo aqui muitas perguntas, mas muitas mesmo, né? Nunca tivemos tantas perguntas aqui. Eu fiquei tem a Paloma Góes, né? Boa noite, entrevista ótima, né? Deixou bem claro. Eu acho que é isso, né? É dizer que as pessoas têm direito e que o Estado... E que esses direitos foram violentados. Exato. Com coerção, exato, com intimidação. Sim. Várias famílias com sequelas psicológicas, né? Violação graves de direitos humanos. A nossa assessoria jurídica já acionou órgãos internacionais, direitos humanos em Brasília. Então assim, né, Carlos, aí fica aquela coisa, né? Você acha que quem tá tão errado quer dar tanta publicidade para uma causa igual a nossa? Né? Então assim,
tem coisa errada, né? E o interessante é que o Estado já vê com esses olhos. Então agora eu acho que a gente tem que caminhar para o sentido de resolver o conflito. Assim, em que pé exatamente está hoje a situação? Vocês querem que o governo admita a propriedade, que o governo reclassifique? Isso, né? Que ponto está hoje? Muito boa pergunta. Nós tivemos uma reunião na Secretaria Estadual do Meio Ambiente com a deputada estadual, com a secretária estadual Natália Rezende, com a deputada estadual Marina Elou. Isso foi ontem? Isso. E o deputado estadual Donato, que tem nos ajudado muito também nessa causa. E aí foi definido o quê? Que primeiro, Carlos, para apurar todos os erros, tem que pedir a suspensão das ações. E aí tá em ata isso, né? E aí a gente vai entrar com esses pedidos. Foi assim, foi um momento histórico pra gente, né? Lógico. Porque, pô, a pessoa, o acusador tá te falando que você invadiu e do nada ele fala, pô, vamos rever? Entra com a ação pedindo a suspensão da ação. Então até pra norma aqui, né? A gente tem tudo isso na mão já, pedido de suspensão. Então assim, eu acho que a gente não tá tão errado. Então, se suspender a ação, como é que fica a situação daqueles que foram atingidos, expelidos de lá, expulsos? E aí é o que a gente fala, né? A gente vai ter que primeiro começar a resolver. Ó, o erro tá aqui, o erro tá ali, como que a gente vai fazer? E essa é a ideia dessas reuniões agora que a gente vai ter com o Estado daqui para frente, né? Entendi. Você consegue ver a Zilma Maria, a última colocação que ela fez? Sim. Esse corpo? Sim. O que é isso? O que acontece é o seguinte, antigamente as estradas a gente tinha uma séria dificuldade de autorização para reformar as estradas. E assim, já saiu morador em cima de Fusca, de caixão, porque assim... É isso que a Zilma Maria está perguntando. Eu tenho foto de um corpo sendo retirado de caixão em cima de um Fusca. Isso foi depois do meu sítio. A ambulância não conseguiu entrar. Sim. O senhor veio a óbito. Olha que coisa incrível. A gente teve grave violação de direitos humanos ali, que a gente já mandou também para Brasília, fora. Então, assim, eu acho que todo esse nosso trabalho da AJA, Carlos, ele está sendo visto tanto aqui no estadual quanto federal. E agora é isso. O Estado pode reconhecer os erros de ofício. A gente aqui a gente quer também no final um pedido de desculpa pública pelo Estado, né, por ter acusado famílias todas inocentes. E é isso, eu acho que agora é caminhar para uma resolução do conflito, né? Uhum. Esse é o nosso principal objetivo. Nós estamos finalmente aqui no programa, né? Começamos às 9h04 e eu sempre faço, Marcos, uma pergunta que é a seguinte: Marcos, o que foi que eu não te perguntei que eu devia ter perguntado para você? Olha, eu acho que a gente conseguiu abordar bem todos os pontos. A gente conseguiu ser bem objetivo, né? Queria te agradecer aqui pelo espaço. Eu acho que o texto que você publicou foi excelente, foi muito bem capturado, muito bem objetivo. E então é isso. Eu queria aqui, não sei se eu posso já fazer os agradecimentos. Por favor, fique à vontade, olhando para a câmera. Eu queria agradecer aqui a todos os associados da Associação AJA Sustentável. Não vou falar os nomes, depois o pessoal fica bravo comigo. Não, nome por nome, né? Pode? Assim, é que são muitos associados. Você consegue... Né? Você esqueceu isso, eu não posso esquecer de ninguém. Verdade. Eu queria agradecer aqui também a deputada estadual Marina Elou, deputado estadual Donato, que tem atuado, nosso escritório de advocacia, Dr. Júlio Ballerini, Dr. Júnior. Queria agradecer aqui também a Secretaria de Cultura e Turismo de Biu na Sakura, que tem feito um trabalho. O prefeito Paulinho tem ajudado. Tem um ponto, Carlos, que eu acho que a gente não comentou. A Ibiúna estabeleceu uma comissão de vereadores, encabeçada pelo vereador Lino Júnior, para também investigar o que está acontecendo lá. Foi 15-0 ao favor do Jurupará. Então, assim, estabeleceu uma comissão de vereadores para apurar. A gente já teve algumas agendas, até a próxima eu vou te convidar. E assim, é muito erro. Né? Então, a gente fica feliz de ter tido espaço aqui e agradecer todo mundo que vem ajudando. Aqueles que não estão na associação, nos procurem. Aqueles que foram expulsos também nos procurem. E aqueles que têm crítica, né? Eu vi que a norma tem bastante coisa aqui para acrescentar, que nos procurem. Né?
E não usem também da reunião, assim, às vezes por uma questão política, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala bastante na AJA, Carlos, é falar e fazer. Tá certo. Então, assim, você como cidadão, você tá vendo que tem gado solto, o que você vai fazer para mudar? Entendeu? Você tá vendo que tem um problema, o que a gente pode fazer para melhorar o parque, a infraestrutura? Então, a gente quer chamar a sociedade para nos ajudar. Afinal, o parque é de Biúna e Piedade, né? Verdade. E aí também, né, que a gente quer que essa causa seja amplamente conhecida. Então, bacana, cara. Então, obrigado. Olha, eu fico muito feliz e primeiro que você tem uma desenvoltura, um conhecimento a respeito dessa realidade, uma realidade preocupante, né? E ela foi muito mais preocupante ainda. Eu estou vendo que tem pequenas luzes de esperança surgindo aí, que é uma coisa bonita da gente poder comunicar às pessoas, né? Sobretudo aos envolvidos direto ou indiretamente nessa questão seríssima, né? Eu vou repetir, dos 26 mil hectares, é uma terra enorme, é uma área enorme. 98% está aqui no município de Biúna. Então a gente tem tudo a ver com a nossa vida. Exato. Nesse calor, várias cachoeiras. Olha, é muito importante. O potencial turístico lá deve ser o maior de todos. Gigante. É gigantesco o potencial turístico do Parque de Jurupará. E se fizer um turismo organizadíssimo lá, que é educado, ecologicamente correto, que você não precisa não jogar nada no chão, respeitar a natureza. Exato. Né? Esse é o nosso propósito. É um negócio muito bonito. Ó, Marcos, eu só posso de verdade. Aqui tem só o Daniel que queria falar. É importante que ele fale aqui. Daniel, nasci e me criei no parque, estudei na escolinha 8... Do 8,5, a gente falou 8,5. 8,5 e 4,5, já estou com 31... Essa escola do 8,5 foi derrubada. Ai, infelizmente, que pena. E hoje estou com... com 31 anos. Para você ter uma ideia, deixa eu só contar essa história do Daniel, que é uma história muito interessante. Carlos, a Procuradoria do Estado processou até caseiros. Você tem noção? Processaram caseiros. Mas por quê? Porque o dono não estava. Ah, não acredito mais. Aí é demais. A família do Daniel colocou uma caixa de abelha no terreno do vizinho. O Estado entrou com uma reintegração de posse falando que ele estava invadindo por uma caixa de abelha. Absurdo. Isso já foi denunciado no Direitos Humanos. Isso é uma violação gigante de direito. E você vê, o Daniel nasceu no parque. E aí, até aí tudo bem. Mas sabe o que a gente descobriu? Que o vô dele está no levantamento do Estado, como legítimo dono numa área uns 8 quilômetros dali. Então o que o Estado teria que fazer com eles? Você quer ficar na sua área ou você quer ficar nessa área ou você quer ficar na outra área? Então você vê que tem irregularidades gigantes. Muitas. E aí o que eu vejo, assim, olhando na linha do tempo do parque, eu vejo assim, houve... muito abuso. Houve, sim. Muito abuso. Muito abuso com pessoas simples, humildes. Esse é o ponto. Isso que eu vejo, né? E eu fico feliz, sabe, Marcos, de estar cumprindo esse papel hoje aqui, para mim, tendo a sua presença aqui, que você, na verdade, é uma pessoa que está representando um monte de gente, uma área muito importante no município. Tá? Então, queria te agradecer do coração. Eu que te agradeço. Se quiser se despedir, por favor. Tá, então, queria me despedir. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Você vai voltar aqui, não pensa que vai acabar lá. A gente tem um lema, né, que a gente fala que a verdade está do nosso lado, que Deus nos abençoe. Aquela frase, como é que é a frase? A verdade está do nosso lado, que Deus nos abençoe. Isso. E realmente a gente está falando a verdade, trazendo os casos. Essa verdade despertou o interesse do Estado em resolver. E eu acho que agora é envolver todos os atores para a gente chegar numa resolução do conflito. E todo mundo vai ganhar, principalmente o meio ambiente. Tem tudo para, pelo que eu senti aqui com o astral legal, tem tudo para ganhar. Porque vai passando. Então, vocês foram persistentes, coerentes. Agora, é uma tristeza lembrar das 300 famílias que foram. A gente vê a família do seu Zito, né? Novamente eu peço aqui, joguem no Google e no YouTube Terra Prometida. Eram 100 pessoas da mesma família, né? Então, assim, é uma cultura caipira é extraordinária. Então, muita gente saiu. Mas por que elas não podem voltar se elas têm direito? Então essa é a nossa luta, né? Tá certo, pode dar certo. Gente, então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Manda um abraço para toda a diretoria. Eu queria mandar um abraço também para o Edivan, meu amigo Edivan. Melhora aí, meu amigo, viu? Ele Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biúna. Sindicato Trabalhador, presidente do sindicato, 30 anos. Ele fundou o sindicato.
é um trabalhador. E fundou a primeira associação em 93. Então, assim, só de Isso. CNPJ tem mais de 30 anos. Isso de mesmo. luta, 30 anos de CNPJ de luta. Olha só. Pra você ter ideia, não começou ontem. É isso aí. Né? Então, abraço a todos. Até o nosso próximo programa. No próximo programa, nós vamos trazer aqui experiências maravilhosas que está sendo feita numa escola aqui estadual aqui de Biúna. Vocês vão conhecer todos os detalhes, projetos maravilhosos que estão sendo reconhecidos em São Paulo e recebendo menções honrosas em São Paulo, por instituições, enfim. Quarta-feira, então, temos essas novidades aqui. Então, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Gente, até o nosso próximo programa no dia 4 de outubro. Obrigado. Um abraço a todos.